eu sou um platônico. E eu acho que um dos grandes exemplos que a gente tem é exatamente a situação da Grécia. Da Grécia dos tempos de Sócrates, Platão e tal. Porque não é muito diferente da situação nossa. Porque o Sócrates foi morto pelo judiciário, né? Pelos políticos da sua época. Verdade. Mas a diferença entre o Sócrates e a gente, e você, e o Bolsonaro, e sei lá o quê, é que o Sócrates, ele falou assim, eu vou obedecer à lei, ainda que a lei esteja sendo usada para provocar injustiça. E por Então, que ele é diferente da gente nisso? Por quê? Porque, por exemplo, você acha que a liberdade de expressão ela deve ser irrestrita, por exemplo. Eu acho que ela tinha que ser respeitada assim como está na Constituição. E é na Constituição diz que Tudo bem, é proibido. Tudo bem, mas assim... Ela garante a liberdade de expressão... Tá na Constituição, pô. Não existe liberdade irrestrita em lugar Na Constituição nenhum. está dizendo que nenhum tipo de opinião, ideia pode ser retirado, censurado. Está escrito lá. A gente pode abrir o artigo que fala sobre liberdade de expressão e ler. Está escrito Abra aí. lá. Então, assim, Não, você... eu li tudo. Eu li tudo que se refere sobre liberdade. Então, mas escuta, existe... Não toda a Constituição, eu li só a parte da... Bom, esse é só um artigo, mas a Constituição fala mais do que esse artigo. Mas 220? esse é o principal... Não, o 220 é... Não, aí tá certo, deixa aí. Desce. Ó, o artigo, sobe um pouco, 220 fala assim, ó, a manifestação do pensamento, a criação, a expressão e a informação sobre qualquer forma, processo ou veículo não sofrerão qualquer restrição que possa constituir um embaraço à plena liberdade de informação jornalística em qualquer veículo de comunicação social, observando o disposto no artigo 5, blá, 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 blá. Aí a gente pode ver o disposto. Mas no começo aí já está bem claro que não sofrerão qualquer, isso implica tudo. Isso não significa que eu posso chegar aqui, por exemplo, e falar assim, olha, eu gosto de sair com criança, de me relacionar com criança de 10 anos. Você pode falar isso, você não pode fazer isso. Não, eu falar isso, eu tô fazendo apologia a uma coisa. Então, mas a lei de apologia é uma lei que não é constitucional, entendeu? Ela não é da Constituição. A Constituição é a lei suprema, é o que vale de verdade. O que acontece é que o Supremo está fazendo uma interpretação à moda caralha da Constituição para validar a censura. Mas a Constituição não permite, está escrito ali, a gente leu. Não permite quaisquer restrição. E tá rolando. Então, tipo... Claro que eu sou um gordinho tetudo, eu não sou um ministro do Supremo, e aí eu tô querendo falar pro ministro do Supremo como a Constituição deve ser interpretada. Mas eu tenho a minha lógica. Mas eu tenho a minha lógica também. E você também viu que tá escrito na Constituição. Mais do que isso. Você não é só um gordinho tetudo que não pode falar pro ministro do STF, é porque você acha que essas coisas, elas são... decididas apenas tecnicamente. Por que eu estou dizendo isso? Que deveriam, né? Não, eu não acho que deveriam. Eu acho então o seguinte, você está argumentando em favor do ativismo judicial. Não. Eu vou te explicar o que eu estou querendo dizer. Vou usar um exemplo simples. Na peça Antígona, do Sófocles, o que está acontecendo lá? O Édipo morreu. O Édipo tem a trilogia tebana do Sófocles. Édipo rei, Édipo incolono e Antígona. Antígona é filha do Édipo. O Édipo casa com a mãe, mata o pai, tá, aquela confusão toda. Ele se cega, fura os próprios olhos. E é expulso da cidade, aí passa por Colono, morre. Quando ele morre, o Creonte, que era o cunhado dele, assume o poder até que os filhos dele tivessem idade para assumirem o poder. Quando os filhos dele já atingem a maioridade, eles começam a discutir quem que ia assumir o poder, o Eteocles ou o Polinices.
E aí o Creonte faz uma proposta para eles. Fala assim, por que vocês não dividem o poder? Um governa por X tempo, o outro governa depois, então, sei lá, 2 anos cada um, e tudo bem. E aí eles, legal, beleza, vamos fazer isso. Aí o Eteocles ficou primeiro no poder. Passado o período que ele era, né, que era o período que eles tinham combinado, ele fala, putz, mas não vou sair não, tem um monte de coisa pra fazer ainda, eu não vou sair. Aí o irmão começa a discutir com eles, começa a brigar, e ele não quer sair, ele bate o pé que ele não vai sair. Aí o irmão se alia a um inimigo de Tebas e vai pra guerra contra o irmão. E aí os dois, no meio da guerra, os dois se matam. Um mata o outro. E aí o Creonte fica muito possesso com Polinices por ele ter se aliado a um inimigo e ter guerreado contra o próprio irmão e tal, e ter morrido. Aí o que o Creonte faz? Pronto, então é o seguinte, eu vou baixar um decreto aqui e que vai proibir, eu proíbo o Polinices de ser enterrado, porque ele é um traidor. Então ele faz um decreto, é o rei, era uma monarquia totalitária, né? Então ele fala, o rei manda. Então ele baixou um decreto lá e falou, pronto, o Polinices não pode ser enterrado. O que a Antígona faz, então? E aí entra na peça Antígona. O que ela faz? Começa a peça assim, ela falando, caramba, o meu irmão não vai ser enterrado, mas na crença lá dos gregos da época e daquela região, se você não enterrasse o morto, o espírito dele ficaria vagando, coisa e tal. Ela fica desesperada com a possibilidade do irmão dela ficar vagando, sofrendo por aí. Ela fala, isso não pode acontecer. O que ela faz? Ela vai lá no palácio, entra lá escondido e rouba o corpo do irmão e vai enterrá-lo, escondido. Ela é pega. Ela é pega pelos guardas, ela é presa. Chega lá, o rei fala, peraí, né? O que você está fazendo? Eu não baixei um decreto, eu não falei, não é lei que você não poderia fazer isso? Qual que é a resposta dela para ele? Eu sei que é lei. Só que antes dessa sua lei escrita aí, existe outra lei que não foi inventada por você, que não foi inventada por mim, que não foi inventada por ninguém, ser humano. Uhum. Essa é uma lei que existe... Divina. É uma lei divina. Então, eu prefiro desobedecer a sua lei e obedecer a lei divina e pagar pelo que eu tenho que pagar, do que obedecer a sua lei e desobedecer a lei divina. Então, aí ela é morta por isso. Entendi. Eu sou um platônico. E eu acho que um dos grandes exemplos que a gente tem é exatamente a situação da Grécia. Da Grécia dos tempos de Sócrates, Platão e tal. Porque não é muito diferente da situação nossa. Porque o Sócrates foi morto pelo judiciário, né? Pelos políticos da sua época. Verdade. Mas a diferença entre o Sócrates e a gente, e você, e o Bolsonaro, e sei lá o quê, é que o Sócrates, ele falou assim, eu vou obedecer à lei, ainda que a lei esteja sendo usada para provocar injustiça. E por Então, que ele é diferente da gente nisso? Por quê? Porque, por exemplo, você acha que a liberdade de expressão ela deve ser irrestrita, por exemplo. Eu acho que ela tinha que ser respeitada assim como está na Constituição. E é na Constituição diz que Tudo bem, é proibido. Tudo bem, mas assim... Ela garante a liberdade a liberdade de expressão... Está na Constituição, pô. Não existe liberdade irrestrita em lugar Na nenhum. Constituição está dizendo que nenhum tipo de opinião, ideia pode ser retirado e censurado. Está escrito lá. A gente pode abrir o artigo que fala sobre liberdade de expressão e ler. Está escrito Abra aí. lá. Então, assim, Não, você... eu li tudo. Eu li tudo que se refere sobre liberdade de expressão. Então, mas escuta, existe... Não toda a Constituição. Eu li só a parte da... Bom, esse é só um artigo, mas a Constituição fala mais do que esse artigo. Mas 220? esse é o principal... Não, o 220 é... Não, aí tá certo, deixa aí. Desce. Ó, o artigo, sobe um pouco, 220 fala assim, ó, a manifestação do pensamento, a criação, a expressão e a informação sobre qualquer forma, processo ou veículo não sofrerão qualquer restrição que possa constituir um embaraço à plena liberdade de informação jornalística em qualquer veículo de comunicação social,
observando o disposto no artigo 5, blá, 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 blá. Aí a gente pode ver o disposto. Mas no começo aí já está bem claro que não sofrerão qualquer restrição, isso implica tudo. Isso não significa que eu posso chegar aqui, por exemplo, e falar assim, olha, eu gosto de sair com... Yeah.